Olá pessoal, aqui é Elson Azevedo e hoje nós temos mais um episódio do Mente Zen Podcast, o seu desfragmentador de discos. Eu tô aqui com a Vera Lúcia Salvo, tudo bem, Verinha? Tudo bem? E aí, Verinha, o que temos para hoje? A gente tem falado, né, de várias coisas e talvez hoje fosse um bom dia para a gente falar sobre o silêncio. Silêncio. Silenciar. Em podcast, se a gente ficar com alguns segundos de silêncio, isso gera Vamos achar, enorme tensão, né? vai gerar muita ansiedade, muitos pensamentos. O que será que aconteceu? Congelou, a internet caiu. É. Mas o silêncio que a gente vai trazer hoje, na verdade, a gente vai falar sobre ele, talvez para relembrar a importância do silêncio na nossa vida e quanto é difícil nos dias atuais a gente encontrar o silêncio. E talvez a minha primeira dúvida, Vânia, assim, que silêncio é esse que você está falando, assim? Porque eu fico pensando, tem o silêncio de fora e de dentro, talvez. Vou dividir assim, né? Sim. Que silêncio que a gente está procurando, que faz bem? Bom, o silêncio de fora tem sido muito difícil encontrar. Porque a nossa cidade, ela é muito barulhenta. Então, apesar da lei do silêncio, do psil, com tantas obras em São Paulo, antes das 8 horas da manhã, já existe muito barulho, por exemplo, da construção civil e outros barulhos. Se a gente mora perto, por exemplo, do aeroporto, as turbinas do avião, buzina. Se você tem um vizinho que tem uma Harley Davidson, isso é um péssimo vizinho para se ter, viu? Também. Outros barulhos que são comuns na cidade, dentro de casa, né? Pode ser quem tem filho pequeno também, que acorda já bem disposto, falando, gritando. Então, o silêncio de fora, ele é muito comum nos nossos dias e às vezes ele abafa o barulho interno que a gente tem. É uma forma, às vezes, de não entrar em contato com o nosso silêncio, com o nosso barulho, com as nossas vozes internas. E vozes internas não estou me referindo a uma questão esquizofrênica, mas essa voz interna que nos acompanha dos nossos pensamentos, que surgem aos milhares. Então, à medida que a gente tem tanto barulho, essa poluição sonora, a própria Organização Mundial da Saúde fala sobre o quanto essa poluição sonora, os ruídos, eles podem nos afetar. Então, cultivar momentos de silêncio externo, de não utilizar a linguagem verbal, nos aproxima do silêncio interno, inicialmente barulho interno, para a gente poder ouvir melhor o que se passa por dentro. Então, não existe a competição, né, de estar fazendo barulho fora e aí eu não ouço o barulho dentro. Como eu tô? Não me percebo. À medida que eu silencio, e quando a gente fala de silenciar, é mais do que só não, por exemplo, conversar, não falar. Não adianta para falar, por exemplo, de silêncio, eu pego aqui o celular e começo a ver um monte de coisa, entro nas mídias. Não é esse silêncio, porque eu continuo ativando o meu cérebro. O silêncio benéfico é
desde não ter tantos estímulos externos que chegam como poluição sonora e que o nosso cérebro, a nossa amígdala, recebe como estímulo elétrico, ativando, na verdade, a amígdala e liberando o cortisol, que é o hormônio do estresse. Mas também a possibilidade de nos aquietarmos mesmo, de não buscarmos a leitura, nem colocarmos a música, por exemplo, relaxante. Ah, é? Sem a música relaxante? Sem a música relaxante. Porque a gente tem tem um estudo italiano que compara o ouvir, por exemplo, músicas relaxantes com o silêncio. E eles verificaram que, por exemplo, 2 minutos de silêncio, silêncio mesmo, externo, permite um relaxamento maior até do que, por exemplo, ouvir uma música relaxante. E aí, talvez você e quem nos ouve esteja pensando, impossível, né? Porque quando a gente fica em silêncio pode vir uma irritação, a gente se sentir incomodado. É lógico que entrar em contato com o silêncio, encontrar este silêncio externo e interno, é algo que pode levar algum tempo. Então, a primeira coisa que vai acontecer quando eu entro em silêncio é perceber quantas vezes dentro de mim muitas coisas estão gritando. Perceber o que está se passando nesse universo interno. E isso, se eu não tiver uma atitude mais curiosa, uma atitude mais gentil comigo, vai fazer com que talvez eu me irrite com o que eu estou percebendo. Porque é difícil entrar em contato, às vezes, com o que está se passando conosco, muitas preocupações, reflexões, às vezes as nossas sombras. Então, se refugiar no barulho externo, às vezes é uma estratégia também para fugir de algo que, mesmo inconscientemente, eu sei que está lá e eu não quero entrar em contato. Então, este silêncio de realmente não estou ouvindo nada, eu fico comigo, esse silêncio, ele é salutar, ele é importante, ele traz muitos benefícios para a saúde. Diminui frequência cardíaca, aumenta a criatividade, memória, melhora, por exemplo, o sono. E num outro estudo feito, por exemplo, com ratos, eles passaram 2 horas em silêncio, eles perceberam também crescimento de novas células no cérebro. Então, é preciso ter esse repouso, de fato. É uma atividade ativa. Então, não ler, não estar no celular, falar, mas eu não estou falando, mas eu continuo estimulando. Então, é esse silêncio de não fazer nada. Então, é um silêncio que transcende o sentido audição. Sim. Você está falando do silêncio de outros sentidos, não necessariamente todos. Sim. É permitir que a linguagem verbal, não verbal do nosso cérebro, possa agir. Tá, é mais uma questão da linguagem verbal. Sim. Esse silêncio como linguagem não verbal do cérebro. Tá. De poder, por exemplo, com isso, ativar a rede de modo padrão do cérebro, o Default Mode Network, que está muito associada ao aumento da criatividade, ao flow, à possibilidade de um certo repouso, de sonhar acordado, que, por outro lado,
quando a gente fala, né, de transtorno mental, essa mesma rede parece estar afetada quando a gente fala de esquizofrenia, de autismo, de depressão. Uhum. Então, o quanto o silenciar nos ajuda no dia a dia, mas o quanto também nós não estamos mais acostumados, não conseguimos ficar em silêncio, o quanto isso, para a grande maioria de nós, é desconfortável. Uhum. Vou dar um exemplo. Quem mora em apartamento, entra um vizinho, você não conversa muito, e aí você pega o celular. Quantas vezes você não está olhando nada, mas só está ali mexendo a tela. A dificuldade ou o incômodo, por exemplo, de estar com alguém, ao lado de alguém, no carro ou em algum ambiente, e a gente se incomoda de ficar em silêncio, a gente sente a necessidade de falar alguma coisa. Parece estranho, por exemplo, não falar. Já percebeu isso? Uhum. Sim. A gente o tempo inteiro tem que estar interagindo. Ou, por exemplo, trazendo para a minha área, comer em silêncio. O que acontece quando a gente come em silêncio, sem conversar com ninguém, sem estar assistindo alguma coisa, sem estar distraído? A gente está ali no momento, por exemplo, da refeição, só comendo. O que acontece? O que você acha que acontece ao comer em silêncio? Sabe o que você está dizendo, e eu vou me desviar um pouco, porque eu não sei responder essa pergunta. Mas eu acho que eu sou, exceto com o advento do smartphone na minha vida, assim, eu acho que eu sempre fui um cara mais do silêncio, assim. Esses silêncios não costumavam me incomodar, né? Silêncio da refeição. Talvez do elevador, aí tem um desconforto social ali, né? É estranho. Você tá ali é como você tá com um monte de gente no seu espaço vital ali, né? No seu espaço de segurança. Esse aqui não, eu preciso de espaço aqui. Será que é meu amigo? Será que é uma ameaça? Tem uma coisa meio que eu acho que é quase instintiva, né? Uhum. Mas de maneira geral, eu acho que eu me virava bem com silêncio. Mas de uns tempos pra cá, o smartphone meio que consumiu meu silêncio, assim, né? Então, ele acaba vindo nessas horas onde haveria silêncio, ele aparece, né? Mas o que acontece na refeição no silêncio? Vamos já falar sobre isso, mas só para eu não perder, quando você falou, né, do smartphone, então, mesmo deixando no silencioso, só na vibração, ou até sem isso, você percebe que incomoda de alguma maneira a presença do smartphone? Não, aí é o impulso de pegar mesmo e abrir. Não sei. A presença dele eu não sei. Eu sei o impulso que se tem de mexer, né? Por exemplo, quantas vezes por dia é possível olhar todos os sites de notícia com notícias do Galo? Infinitas. Infinitas vezes é possível, né? Então, Globo.com, Super Esportes de Minas, não sei das quantas, e tá lá as mesmas notícias em todos os sites, mas eu checo umas 500 mil vezes todo dia. Isso, na verdade, te faz bem. Depende da notícia que vem do Galo. Sei lá, não sei. Em termos, assim, do meu silêncio faz mal, né? Mas é algo que foi acontecendo ali. E eu converso com outros atleticanos, imagino que outros torcedores de outros times também deve acontecer isso. Quase todo mundo faz a mesma coisa. Sim. A gente se acostumou a essa hiperatividade, a olhar, né, tantos estímulos. E quando a gente perde esses estímulos,
pode ser que num primeiro momento haja um estranhamento. E aí é interessante, né, o que você trouxe, que para você o silêncio não era algo estranho. Uhum. É muito, muito raro. Assim, na minha experiência, o silêncio é algo muito temido, de maneira geral. As pessoas têm medo de entrar em contato com o silêncio justamente pelo que ele pode revelar, pelo que ele pode mostrar mais claramente para a gente. E ele pode ser bastante surpreendente. Então, por exemplo, voltando para a questão da alimentação, essa é uma experiência que a gente tem muito em retiro, né? Em retiro, por exemplo, de mindfulness, de 5 dias, de 10 dias. Normalmente, existem períodos de silêncio, quando não são todos os dias. E, se não são todos os momentos, pelo menos nos momentos de refeição, café da manhã, almoço, normalmente esse convite de fazer em silêncio, ele acaba acontecendo. E é muito interessante, porque as pessoas levantam antes da mesa. Então, normalmente, a primeira refeição em silêncio é aquela que as pessoas sentem o desconforto, né? Porque, assim, imagina que tem várias pessoas sentadas na mesma mesa ou em mesas próximas e todo mundo está em silêncio, só se servindo e comendo. Então, por exemplo, o barulho dos utensílios, de pegar o talher, de puxar a cadeira, tende a se amplificar. E aí, estando em silêncio, só com o alimento, o que a gente observava? Que as pessoas comiam menos. Elas ficavam menos tempo à mesa e elas comiam menos. Por quê? Porque a gente começa a prestar mais atenção naquilo que está comendo, nos barulhos, por exemplo, da mastigação. Às vezes pode acontecer também o contrário, né? Principalmente nos primeiros momentos em silêncio, que é ser tão desconfortável, por exemplo, comer em silêncio, essa experiência, que eu tento comer mais rápido para acabar, já que não dá para falar. Então, é o silêncio que vai trazendo uma organização interna e às vezes leva tempo. É como um deixar decantar. Então, de poder ficar confortável, de não falar. Né? A questão social, né? De estar junto com a pessoa e o quanto, por exemplo, existe de aprendizado de só estar junto em silêncio, respirando. Eu fico pensando, Varinha, e aí uma semi-provocação, mas eu vou falar da minha experiência e aí eu acho que tem uma certa... pode ter alguma semelhança com você. Eu sou um cara introvertido, naturalmente. E eu acho que você também. Certeza. Será que essa experiência do silêncio ela é diferente para os introvertidos do que é para os extrovertidos? Porque eu fico pensando assim, para mim sempre foi, na minha infância e adolescência e vida adulta, o silêncio sempre fez muita parte, até porque por uma certa dificuldade, assim, eu estabelecer ali as comunicações me demanda mais energia, muita energia, ou mais energia do que eu gostaria. Então, ficar em silêncio é um repouso, é agradável, estar só, eu me divirto só. É uma zona de conforto. Exato.
E aí as pessoas extrovertidas, e aí eu estou fazendo um julgamento, não estou baseando em dados, né? E também a gente precisa trazer o extrovertido aqui para perguntar para ele. É diferente, porque o natural ali é a atividade, é a ação, é a comunicação. E de verdade, eu acho que não tem certo e errado, né? São só experiências diferentes. E aí eu vou dizer, será que para esse cara o silêncio é mais difícil? E será que o silêncio para ele é tão importante quanto o silêncio para mim? Uhum. Existe um livro que eu não li, mas é um bom livro. Foi um amigo psicólogo que tinha indicado. Eu até comprei, mas está na minha lista, mas não li ainda, que chama O Poder dos Quietos. Uhum. Então, ele fala, porque eu só li um trechinho, ele fala sobre a questão do quanto, na verdade, mesmo que eu não goste, que eu não me sinta bem, o quanto o silêncio, ele é necessário para todos nós, como seres humanos. Mas, para aqueles que são quietos, é uma zona, por exemplo, mais confortável para estar consigo. Isso faz parte do dia a dia. Para aquele que é mais para fora, mais extrovertido, causa muito estranhamento. Eu estou lembrando de um colega, professor, biólogo, quando eu estava começando a formação de mindfulness. Pensa naquela pessoa que não para de falar, que emenda uma fala na outra, que você fica esperando o momento dele respirar para você conseguir falar alguma coisa. Esse era ele. E aí, quando eles falaram, por exemplo, de entrar em silêncio, fiquei pensando, ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir ficar em silêncio. E foi muito interessante porque a gente entrou em silêncio, teve que almoçar no shopping, na praça de alimentação, em silêncio. E aí, na volta, quando a gente foi compartilhar como é que tinha sido, o relato dele foi muito assim interessante, porque ao entrar em silêncio veio o impulso de querer falar, mas não podia. E aí o quanto, na verdade, por estar em silêncio, ele começou a se dar conta muito mais vividamente de todo o entorno. Do quanto se abriu uma oportunidade de perceber cada propaganda que tinha em cada lojinha do shopping, os letreiros, o barulho das pessoas, de poder trazer essa observação, como foi algo para ele também inovador e rico na experiência. Eu tive uma experiência também num outro retiro que eu fiz para conhecer no Templo Zulai. Foram 5 dias. 5 dias em silêncio. 12 pessoas desconhecidas no mesmo quarto. Um horário específico para todos tomar banho. E era silêncio, porque de maneira geral, quando se fala em silêncio em retiro, a grande maioria deixa as pessoas livres. Por exemplo, no horário do silêncio você vai contemplar a natureza, ou você pode estar lendo um livro. Normalmente os celulares todo mundo entrega. Mas nesse em específico, você tinha um horário X, por exemplo, de refeição, um horário para acordar, um horário para atividade. E passado aquele horário, você não podia sair para a área verde. Você tinha que voltar para o quarto, não ler e ficar com você.
E é muito interessante que, assim, às vezes a gente acha que está cultivando, né, o silêncio. Muita gente fala assim, eu estou levando um livro, né, porque eu vou para o retiro, eu estou levando um livro para ler. Não, fica lá, né, deita à tarde e fica só você se percebendo. É preciso muita, assim, abertura, muita curiosidade para perceber tudo que surge. E aí fica mais fácil enxergar os padrões. Então, no caso desse colega que era super extrovertido e que se divertiu também, passados os primeiros momentos no silêncio, às vezes o extrovertido pode descobrir que falar bastante é só uma estratégia também. Eu não sei, Varinha. Acho que pode ser, mas pode não ser também. Pode ser. Cada um tem seu estilo, suas características, né? E talvez o meu ponto nisso, e essa é uma dúvida mesmo, não tem nenhuma, é que ok, o silêncio é importante, mas talvez a dose de silêncio para cada um seja diferente. A dose ótima, né? Sim. Porque é isso, né? Tem o mundo interno e o mundo externo, e a gente precisa se virar com essas duas coisas. Tem gente com uma propensão para o mundo externo, assim, muito boa e com muita habilidade, naturalmente, assim, por características, sei lá, da personalidade, do cérebro, da criação. E tem outras pessoas que podem estar mais sintonizadas ali, meio que de fábrica, com o mundo interno, né? E eu acho que cada um tem que fazer esse julgamento, né? Essa descoberta. Sim, porque quando as pessoas falavam que o que ia ser mais desafiador seria estar em silêncio, na minha experiência era o contrário, porque depois de 5 dias de silêncio, eu não queria mais falar. Uhum. Era muito difícil voltar, por isso que tem toda uma preparação, né, em qualquer retiro, mas especialmente nesses que você fica pelo menos 5 dias em silêncio, que você precisa fazer uma transição para o mundo externo. Uhum. Então, a gente sempre fala, não tome nenhuma decisão importante nessa primeira... Vou me separar. Não toma nenhuma decisão importante, porque assim... Pedir demissão. Você sai muito amplificada. Aguentar aquele colega chato no trabalho, não! Não é momento, porque assim... E não adianta explicar para as pessoas que não participaram, porque é uma experiência, assim, muito particular, muito interna. As pessoas estavam lá vivendo normalmente, você entrou num outro modo, e na hora que você sai, você ainda precisa fazer ajuste. Então, pode ter dor de cabeça, às vezes as emoções estarem mais afloradas. Então, assim... faz parte, né? Esse decantar para você fazer a transição para tudo que a gente vive, para tantos estímulos. E aí, talvez, o que seja importante, a gente trilhar esse caminho do meio, quer sejamos introvertidos ou extrovertidos. Uhum. As pequenas pausas, né, de silêncio e a gente, assim, né, no nosso meio de mindfulness costuma, às vezes, muito fazer isso, né? Então, tem alguma reunião, às vezes até de pesquisa, 1 minuto. Antes de começar, 1 minutinho de silêncio. Uhum. Cada um se volta para si, depois de 1 minutinho a gente começa. Faz muita diferença. Muita diferença. Pequenas pausas, coisas muito simples. Na pandemia, por exemplo, estou lembrando
teve um trabalho da professora Elisa Cosassa, do Einstein, com profissionais de saúde. E aí o experimento era que um grupo, por exemplo, ouvia notícias boas, animadoras, por exemplo, da Covid, e outro grupo ouvia notícias ruins do número, por exemplo, de mortes, esse tipo de coisa. Era mais ou menos 2 minutos de notícia. E eles perceberam no baseline que, naturalmente, aqueles que recebiam as notícias ruins, eles ficavam mais ativados emocionalmente. E aí eles entraram com 3 minutos. 3 minutos só de respiração e percepção de sensação corporal. Então, como é que está meu corpo, né? Então, como se eu fizesse um breve escaneamento sentindo. Estou sentindo mais a pressão de um lado, do outro. Parece que tem um lado que está mais frio do que o outro. Estou apoiando mais aqui e ali. E só fazer isso, essa pequena pausa de 3 minutos, mudou a percepção de quem estava ouvindo, por exemplo, notícias ruins. Então, às vezes, por exemplo, a gente não precisa ficar esperando fazer um retiro de final de semana ou de 5 dias em silêncio, que pode ser assim, as pessoas falam, não, eu preciso ir mais devagar, preciso ir aos poucos, doses homeopáticas. Pode ser isso, 1 minuto, 2 minutos, que a gente possa cultivar para poder trazer esse oxigênio para o cérebro, para a gente poder se sentir melhor, para a gente poder também acessar internamente essa sabedoria que habita em todos nós, mas que à medida que também a gente fica tão, fisgado para o externo, é cada vez mais raro, a gente tá para dentro, a gente está se percebendo. O que faziam os grandes pensadores, os grandes filósofos? Eles tinham esses momentos de flow, de deixar a mente descansar, de não ter que o tempo inteiro interagir, de fazer alguma coisa. Esses espaços vazios que oportunizam a criatividade, que oportunizam a gente ter mais saúde, de maneira geral. Eu estava esperando para fazer esse silêncio quando fosse no caminho de Santiago de Compostela. Bem lembrado, lembrado. Mas então, não. Bem lembrado. Usar no dia a dia, então. Aí a gente tem 2 componentes, Então, caminho, de Santiago, ele Você tem... Fez? Não. Eu não fiz. Ah, tá bom. Eu preciso me preparar fisicamente para fazer 16 quilômetros por dia. Tem uma ex-aluna minha que vai fazer agora. Tem um grande amigo, o professor Cláudio Ayab, professor de oratória, que ele faz todo ano a caminhada para Aparecida, né? E eu acho que ele está fazendo outras caminhadas também, junto com o grupo. Inclusive alguém para a gente trazer aqui qualquer dia desses. Sim. Aí não vai ser silêncio. É o outro oposto, né? Assim, Que você falando, o tanto que amedronta o silêncio e o tanto que amedronta falar em público. Também, que é um dos grandes medos, Mas no caminho, de Santiago, tem 2 componentes importantes para este vir para dentro. E ele é muito, muito transformador. Um colega professor de mindfulness que já fez retiros no mundo inteiro. O ano passado ele foi fazer o caminho de Santiago. E ele voltou muito mexido, muito, muito transformado. Isso porque ele já foi 4 vezes para a Índia, já fez retiro na Colômbia, na Tailândia, que foram bem hard. Mas Santiago... Ele já foi no Jogo do Galo? Acho que não.
Voltaria Acho que não. transformado. Acho que não. Aí é silêncio e é movimento do corpo. Uhum. Então, andar tanto, né, em silêncio, em média são pelo menos 16 quilômetros por dia. Então, vem dor. 10 dias, uma semana. Vem cansaço. Então, isso vai realmente fazendo com que se tire todas as camadas da cebola, né? Para poder chegar realmente ao centro. Então, é muito transformador. Qualquer um desses estímulos sozinho já seria só o silêncio ou só a caminhada. E juntar essas duas coisas, né? Então, além do que, né? O próprio senso de humanidade compartilhada, de encontrar pessoas no caminho de diferentes nacionalidades, mas está todo mundo ali com aquele propósito, com a dificuldade, né? Então, andar quilômetros e quilômetros sem ver ninguém, da mesma forma que o estudioso norueguês, que foi o que fez a pé os 3 picos e foi para a Antártida, que fez com que ele estudasse o silêncio pela própria experiência dele, né? Então, o silêncio, ele traz ensinamentos que nenhuma palavra. Eu estava pensando, essa coisa da peregrinação, isso tem em várias culturas, né? Sim. É uma recomendação expressa de você peregrinar em algo que faça sentido naquela determinada cultura. Sim. Mas eu estava pensando aqui, ainda, inclusive culturalmente / religiosamente, esse silêncio que você descreveu parece muito a recomendação do guardar o sábado, né? Judaico-cristão. Sim, sim. Que é isso, né? Você não vai ativar, não vai apertar botões, não vai operar equipamentos, né? E o quanto, com tanto movimento nos dias atuais, né? Então, mesmo para quem é introvertido, mas necessariamente acaba interagindo, né? Então, assim, eu acho que a vida, até sem o WhatsApp, pensando genericamente, né? Então, na minha experiência, era muito mais tranquila. Não, o smartphone, refletindo agora, mudou a minha experiência dentro da minha introspecção, né? Dentro do meu jeito de ser. Ao mesmo tempo, até tem essa outra reflexão que eu estava pensando do introvertido e extrovertido, né? E você vai, ao longo da vida, espero, construindo ferramentas para transitar melhor nesses 2 aspectos. E a ponto de hoje, acho que isso fazer menos diferença, assim, na minha relação com os outros e com o mundo externo. Mas talvez isso tenha me distanciado um pouquinho do silêncio, né? Sim, sim. E aí, Verinha, assim, você já deu umas pinceladas. Como é que a gente faz para começar esse trabalho com o silêncio? Eu tenho alguma ferramenta aí para você nos sugerir? O meu filho começou a escolinha, né? E aí eu tenho a impressão que ele tem uma estratégia, ele me contou esses dias. Né? Que assim, você já ouviu essa? Já, né? Todo mundo já ouviu. Vaca amarela, cacou na tigela. Quem falar primeiro, come a bosta dela. É um estímulo ali, né? É verdade, é verdade. Mas assim, primeiro a gente precisa realmente ter essa intenção e essa abertura para querer experimentar, né? Encontrar o silêncio e talvez um pouco de coragem, porque como eu vou me ouvir, né? E às vezes isso representa encontrar
entrar, né, no meu calabouço, no meu quarto, por exemplo, escuro, então requer essa coragem de abraçar. E qual que é o estado de espírito, assim, nessa história? Ou qual o estado mental que eu tenho que iniciar essa história? Por exemplo, se eu vou procurar no meu silêncio encontrar uma voz tranquila e serena. Aí se eu vou pro encontro com o silêncio, com a expectativa eu comecei mal. Tá bom. Comecei mal porque... Não preciso esperar que vai aparecer uma luz azul. Branca, Não, o arco-íris. que eu vou sentir uma fonte de energia na minha barriga. Não, tá bom. Não, a gente vai ser mais pé no chão mesmo, né? Então, assim, é engraçado que, por exemplo, né? São coisas muito pequenas. Então, às vezes, assim, na cozinha, para quem tem, por exemplo, aquele exaustor, você liga, né? Ele faz um barulhinho e tal. E aí você se acostuma, porque a gente se acostuma com tudo. Aí, de repente, quando você aperta o botãozinho e desliga, vem uma paz, né? Porque a gente não se dá conta do quanto o barulho nos ativa. Então, às vezes, a gente não deu essa oportunidade. A gente se acostumou com esse excesso de barulhos, de estímulos, e a gente acha que não sabe viver sem isso. Então, o convite, né, é a gente poder tentar se permitir experimentar em doses pequenas, homeopáticas. Então, por exemplo, 1 minuto pode parecer uma eternidade. Mas percebe o que surge, como é que você fica, o que nesse momento de silêncio você sente, você percebe. Percebeu? No outro dia, tenta um pouquinho mais, com um pouquinho mais de curiosidade, aí você pode também variar. Fica em pé, fica sentado, às vezes, por exemplo, deitado, percebe. Esse relacionamento com o silêncio, ele vai se consolidando. E a gente está falando aqui de algo que apesar de ter alguma semelhança, é algo diferente de um exercício de meditação. Não, é outra coisa que a gente está falando. Sim, é diferente. É diferente. É diferente. É simplesmente permitir que o silêncio externo se instale, que a gente se permita não se conectar, para a gente simplesmente se abrir. Se abrir para perceber. Então, esse silêncio, ele pode nos ajudar nesse processo de autoconhecimento, de perceber, por exemplo, padrões, de descansar, por exemplo, o nosso cérebro. Ele não é uma meditação necessariamente. Ele é só uma opção da gente não estar o tempo inteiro em atividade, né? Então, a gente diz que uma semente, ela brota na terra em silêncio, mas uma árvore, quando cai, faz barulho. Então, experienciar o silêncio, ele também pode, né? E aí eu vou trazer um outro lado, que a minha mãe dizia, né? Assim, lembro muito quando a gente era criança, adolescente, e ela falava, numa discussão, pensando até, por exemplo, de pessoas mais próximas, em família ou um casal, ela dizia, filha, numa discussão,
o mais forte, às vezes, é o que cala. Porque ele se percebe... a explicação ela não dava, ela só falava, né? O mais forte, ele consegue se perceber os seus impulsos, sua reatividade, perceber, às vezes, o quanto o outro está alterado, às vezes com raiva, né? Que é o episódio que a gente já teve aqui no Mente Zen, falando sobre a raiva. E o quanto pode vir de sabedoria no sentido de saber que não é o melhor momento. Às vezes de retrucar. Então, o silêncio é programado para evitar males maiores. Então, algumas outras aplicações também do silêncio. Eu te diria, velhinha, que é no silêncio... Eu vejo dois caminhos, né, para fazer isso que eu vou dizer, mas o silêncio é um dos caminhos para desfragmentar o disco. Sim. O outro caminho é o Mente Zen, assistir o Mente Zen. Boa. Semanalmente, acompanhar os nossos episódios, curtir, se inscrever no canal, porque aí, inscrever no canal, automaticamente você já desfragmenta um pouco o cérebro, né? A mente já fica um pouco mais leve, já organiza um pouco mais, né? É verdade. É verdade. Verinha, mas muito bom. E eu ouvi dizer que você tem algumas poesias autorais aí sobre silêncio pra gente. Eu gosto de poesia. Não sei se eu já falei aqui, mas desde os 14 anos, eu costumo escrever poesia. Acho que a poesia, para mim, é uma forma mais fácil de expressão. E em relação ao silêncio... Só para você que é mais fácil, né? Não, mas qualquer arte, por exemplo, no meu caso, é a poesia, mas me pede para desenhar, eu não sei desenhar. Então, cada um tem sua forma de expressão. Pode ser, por exemplo, a música, tocar, né? Então, a arte, de maneira geral, é uma boa forma, né, de expressão. E aí, uma outra forma também da gente, às vezes, aprender, além do que o próprio silêncio ensina, é a história. Contar histórias, né? Então, eu vou falar da poesia, mas depois eu queria trazer uma historinha, porque as histórias são sempre boas, né? Então, deixa eu escolher uma, talvez mais curtinha. Vamos lá. O silêncio já diz tudo. Que mais posso acrescentar? A sabedoria que emerge quando os lábios me permito cerrar. Que diria eu de mais importante do que do coração possa brotar, do que resgato do inconsciente, que só o silêncio pode organizar, da paz e tormento sentidos, quando em silêncio venho me colocar, do aprendizado que carrego, ao permitir a sabedoria interna se expressar. Abraça, pois, o silêncio. Permita-se cultivar esses minutos divinos que a alma vem afagar. Nele, eliminar-se-á o ruído que no dia a dia vem nos perturbar, para podermos ouvir o som da vida, a fim de, com mais sabedoria, podermos caminhar. Tá bom.
fala. É um pouco do que a gente falou, né? Mas aí, trazendo essa questão, né? Do que a minha mãe falava, da importância, às vezes, de saber o momento, né? De falar. Tem uma frase, porque eu adoro frase também, além da poesia. Essa é do George Herbert. Quando falares, cuida para que tuas palavras sejam melhores do que o teu silêncio. E lembre-se que alto deve ser o valor de suas ideias, não o volume de sua voz. Falar sem pensar é disparar sem apontar. Então, falar às vezes é um dom, é importante a gente falar, mas também é importante saber o momento de calar. De ser, por exemplo, a melhor resposta. E para a gente reforçar isso, então vou trazer uma historinha, posso? Pode. É a lição do silêncio. Um fazendeiro descobriu que tinha perdido o relógio no celeiro, muito valioso e de grande valor sentimental. Após extensa procura em vão, ele recorreu à ajuda de um grupo de crianças e prometeu uma valiosa recompensa para quem encontrasse o seu relógio. Quando o fazendeiro estava prestes a desistir, um menino lhe pediu uma chance para tentar, já que todos os outros não tinham conseguido. Por que não? Seria uma tentativa a mais. Então, o fazendeiro autorizou o menino a entrar no celeiro. Depois de um tempo, o menino saiu com o relógio em sua mão. Todos ficaram espantados. Então o fazendeiro perguntou: como você conseguiu encontrar? O menino respondeu: eu não fiz nada, a não ser ficar sentado no chão. No silêncio, eu escutei o tic-tac do relógio e apenas olhei para a direção certa. Uma mente em paz pode pensar melhor do que uma mente confusa. Dê alguns minutos de silêncio à sua mente, todos os dias, pois assim você ouvirá a voz da sabedoria, que te conduzirá na direção certa e lhe ajudará a definir a sua vida. Muito bom, Verinha. Adorei. E fica o convite para exercitar o silêncio. Poucos segundos inicialmente, 1 minuto, e cultivar esses momentos, né? O silêncio. E pode ser uma coisa de família, como você trouxe. Então, de repente, está todo mundo... Vamos fazer a brincadeira da vaca amarela? Não, mas essa brincadeira... ela é tão estimulante, porque ali é aquela tensão, né? Quando você falou da música, né? Da forma de expressão, a música ela tem ela começa em casa, né? Toda música, né? Começa com aquela sensação de eu tô em casa, esse aqui é o meu lugar seguro, né? O relaxamento, a segurança. E depois ela vai. E aí vai e cria-se uma tensão que a gente chama, né, a função dominante da música, aquela tensão que é a expectativa de voltar para casa. Então, essa musiquinha da Vaca Amarela é aquele momento de tensão que você está ansiosamente esperando para voltar para casa. Ou então a hora que você vai jogar
um jogo que vicia. Você jogou o dado, assim, antes do dado cair, você sabia qual é o número que caiu, aquela tensão, assim. Então, esse não é um bom exercício de silêncio. Não acho que não. Com certeza não. É um convite à atenção de esperar alguém fazer algum barulho. A gente pode transformar, então. Tem que mudar. É porque essa da vaca amarela, o sentido é esse. É aquela tensão gostosa de ver quem que vai falar primeiro. Aí você, vai comer. Né? Mas sim, é um convite. É que eu pensei só na primeira parte, né? Só falar como comando, né? Como comando, vamos fazer vamos ficar em silêncio. Para criança, mas pode ser só. Então agora a gente vai ficar um minutinho, né? Pode tocar o sininho virtual, 1 minuto da gente só ficar aberto para ouvir, por exemplo, barulho externo, os ruídos que chegam, porque a gente silencia, mas o externo a gente não domina. Esse convite e tá aberto à experiência. É uma experiência que você já trouxe um monte de dados que traz benefícios para o corpo, para o cérebro, para as emoções. E é algo que precisa ser vivido, experimentado. Estou imaginando já o Heitor sentadinho, com o olhinho fechado, no silêncio. Como seria? Fofinho. Então tá, Arinha, foi ótimo. Pessoal, um grande abraço e a gente se vê no próximo episódio do Mente Zen Podcast, o seu desfragmentador de discos.